Você já parou para pensar qual é o crime mais covarde que existe? Não é o assalto, não é o homicídio, é o abuso sexual. E o pior, na maioria das vezes, este crime acontece dentro de casa. Sim, dentro da própria família. Um lugar na qual você deveria se sentir seguro vira o seu maior trauma. Segundo o Fórum Brasileiro, só em 2023, mais de 74 mil crianças e adolescentes foram abusadas sexualmente. Agora presta atenção, em mais de 60% dos casos registrados, o abusador é alguém próximo da família. Quem deveria proteger está estragando com uma vida. Quando eu tinha 9 anos, eu ia sempre dormir na casa de uma tia minha. Só que numa noite eu tava dormindo na casa dela, cuidando dos filhos. Eu dormia na sala, ela dormia no quarto com as crianças. Eu lembro só de eu acordar assim com o marido dela com a mão dentro de mim. E não dormir mais, né? Você fica com medo, você não dorme mais. Dos 9 anos em diante, minha mente começou a abrir mais depois desse episódio, né? Nesse dia em específico, eu plantei na roça com um tio meu. Ele era como um pai pra mim, aquela ausência, aquela cobrança que eu tinha, eu depositei nele, sabe? Falei, que esse cara... Aí ele dormiu na cama e eu dormi na rede que tinha no quarto. Quando eu acordo de manhã, ele tá na rede comigo, fazendo coisas em mim, tá me assediando, assim. Eu travei ali. Ali foi um choque maior pra mim, por eu considerar muito ele. Eu lembro que eu não piscava nem o olho, assim, eu fiquei paralisada. Eu tinha 11 anos de idade. Eu comecei a colocar na minha cabeça que eu precisava sair dali, de alguma forma. Falava, eu vou fazer uma lista. Olha, Deus, eu quero sair daqui, eu quero que minha mãe tenha saúde, eu quero que ela não morra. E eu quero ser feliz. E aí toda noite eu fazia essa oração, rezava dessa forma. Comecei a namorar. Meu primeiro namorado. Ele pegava no meu joelho, solta, não mexe. Pegava na minha mão, não mexe. Ele tem alguma coisa errada com você. Num dia ele insistindo assim, eu falei, né? Falei, aconteceu isso comigo, não gosto que toque muito em mim, não me sinto confortável. Ele falou, olha, você tem que falar com alguém da tua família. E aí eu liguei pra minha mãe, você tem que falar com sua mãe. Liguei, minha mãe ficou. Em 2017, eu já tinha uns 20 anos, já tinha tido outros namorados e tudo mais. Era a primeira vez que eu ia voltar lá. Eu comecei a ter pesadelos à noite, que alguém me perseguia e me matava. Falei com a minha mãe, tive uma conversa cara a cara com ela a respeito disso, ela quis saber detalhes, uma conversa muito difícil. Ela se culpou assim por, filha, como que eu não consegui ver isso, não consegui evitar e tudo mais. Mas eu tive um sonho, tá, filha? Quando vocês eram pequenos, que seu pai morreu, eu lembro que você e seus irmãos estavam em cima de um fogo, assim, o fogo não consumia vocês. Nem o fiozinho do cabelo queimava. Então pode acreditar que Deus está guardando vocês. Aí eu voltei pro Rio e começou uma nova saga. Comecei a ter depressão, crises de ansiedade, porque isso foi o estopim. Hoje eu entendo que isso foi o estopim, assim, pra vir tudo à tona na minha cabeça e eu me entender realmente a gravidade daquilo. As pessoas meio que normalizam. É isso que eu vejo, conforme você vai falando, as pessoas normalizam. E outra, que quando eu ia falando a minha história assim para algumas pessoas, você está se vitimizando. A minha mãe, quando se separou do meu pai, ela ainda estava em processo de estudar e num processo meio nova, porque ela era nova ainda, assim. Mas ela já estava de namorico com uma pessoa de lá de dentro, onde ela conheceu, onde ela estava estudando. Foi um primeiro abusador da minha vida, porque eu era muito pequenininha e quando começou eu ficava na casa dele, assim, minha mãe talvez fosse lá namorar ou encontrá-lo, ou fazer uma visita, sabe? E lá é onde foi a minha zona exposta para
o abuso sexual infantil. Eu fui descobrindo que não foi um abusador só. E que isso que começou abriu margem para vários outros abusadores e que eu nem sei como é que chegavam para mim. E eu cresci acreditando que eu era essa pessoa. E que a culpa era minha, sabe? E que a escolha tinha sido minha porque eu podia ter evitado. Eu só lembro do que foi o meu primeiro susto quando o médico olhou pra minha vagina e falou que eu tinha uma vagina de uma menina de uma mulher de 40 anos. E ali foi onde eu vi que tinha alguma coisa errada. Só que eu lembro da minha mãe conversando com os enfermeiros, assim, com o médico. E depois a gente saiu dali e a vida seguiu. E eu ainda fiquei nesse abuso. Porque ao mesmo tempo que eu descobri que ali tinha alguma coisa errada, eu chamava esse cara de pai. Ele era meu pai. Eu saí desse abuso quando eu contei pra minha irmã. Minha irmã foi e contou pra minha mãe, mas ele foi lá, contou pra minha mãe da versão dele e falou: você sabe como sua filha é mentirosa, né? E a minha mãe sempre falando que eu tinha que arrumar namorada que tivesse condição, namorada que tivesse dinheiro. Com esse incentivo e com toda a rede que tava ali, eu acabei ficando com homens em troca de roupa, em troca de dinheiro pra comprar alimento, pra sustentar a casa, ajudar a minha mãe. Meu único sonho era aqui. E que me manteve assim por muito, muito tempo dentro do meu coração, de verdade. Eu pagava pra que eu pudesse ter uma mãe. E ela passar a mão na minha cabeça, e ela me dar um carinho. Então, por muito tempo, eu me permiti fazer isso para que eu pudesse ter o sonho de mãe que eu tinha do lado, sabe? Quando eu vim no percurso vindo pra cá, eu dizia: que triste, né? Eu ter que gravar um depoimento desse para alertar as pessoas de que tantas crianças sofrem com isso. De que tantas pessoas sofrem com isso. Mas que a gente normatiza essa cultura que nos mata, porque ela nos mata por dentro. Eu fiz parte de uma rede de abuso muito grande e que é naturalizada na nossa sociedade. Um homem foi linchado até a morte por, preste atenção, sequestrar uma menina de apenas 9 anos no litoral gaúcho. A suspeita é de que ele também tenha abusado sexualmente da criança. Seria abusado sexualmente de uma criança. Denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha de Marajó, no Pará, ganharam força essa semana. De uma menina de apenas 12 anos, uma criança. Alegam que a filha Ela estava foi abusada em um dentro de uma abrigo creche Maringá, zona norte de São Paulo. Você tem noção do que isso significa? Uma criança que deveria brincar, estudar e sonhar, carrega um trauma que pode muitas vezes gerar ansiedade, medo e culpa. E sabe o que mais revolta? Menos de 10% desses criminosos acabam sendo presos. A maioria tá por aí na rua, convivendo em sociedade e cometendo mais crimes. Isso é impunidade alimentando o ciclo da violência. Enquanto isso, a mídia prefere falar de outra coisa. O governo finge que não vê e a sociedade se cala. Mas nesse caso, o silêncio não é neutralidade, o silêncio é cumplicidade. Eu sei que esse tema ele é pesado e muitas vezes as pessoas não gostam de falar sobre isso, mas é justamente esse silêncio que mantém o criminoso seguro. É justamente esse silêncio que permite que mais crianças sejam violentadas. E você que está ouvindo isso, precisa entender. Abuso sexual não é uma fraqueza, não é um deslize, não é um erro. É crime e é covardia e pode destruir muitas vidas. E sabe como você pode ajudar a fazer a diferença? Denuncie.